Bora lá? Estamos lendo o livro A Maquiagem, estamos na página 19. E o juiz já pediu que o advogado escrevesse o livro para ele. E nós estamos já dentro da história. Nem precisaria dizer o que pode fazer os cortes que quiseres. Ser um observador discreto consistia em um misto de timidez e respeito ao artista na execução silenciosa de sua obra. No caso dela, obra irretocável ao dá-la por concluída. Minha intromissão não a perturbaria de forma alguma. Se houvesse um desvio no traçado da linha da boca ou dos olhos, um excesso nas pinceladas de blush, ela corrigia com uma esponja ou chumaço de algodão, mas fico hoje pensando se minha observação dissimulada não lhe dava prazer. Uma faísca do seu olhar oblíquo uma vez flagrou-me observá-la e desconcertou-me. E olha que sou do tipo acanhado. Parte da minha silhueta distante teria surgido por trás de seu ombro, e o espelho refletiu-a, descomposta ou distorcida, segundo a expressão de sua amiga estabanada. Não se moveu na banqueta, seguiu na sua arte, fingindo não ver o intruso. Uma relação amorosa se enreda em tantos insólidos fetiches que a percepção dos envolvidos não mais consegue distingui-los com o decurso do tempo de convivência, e convivemos um ano como amantes, um ano de recíproca absorção. Uma relação amorosa se enreda em tantos insólitos fetiches que a percepção dos envolvidos não mais consegue distingui-los com o discurso da convivência. Convivemos um ano como amantes, um ano de recíproca absolução. Não recomendo, não recordo mais da ordem que essa obra seguia. Devia começar com a limpeza da face, seguida da aplicação da base, e disso sim lembro. Era feita com aquela esponjinha úmida. Engraçado, a memória tátil poderá ser mais intensa e durável que todas as outras memórias, como a visível ou olfativa. Eu estou enfrentando aqui a força terrível dos cheiros e do olhar para destruir ou perpetuar uma relação amorosa. Lembro-me de que havia uma esponja e aqui a memória é visual, mas não sei bem como ela era, além de ser pequenina, por certo inodora, embora não lembro de havê-la cheirado alguma vez, mas lembro da sensação térmica que sinto na ponta dos meus dedos. Nesse exato momento, eu a tocava enciumado, assim que ela levantava da banqueta para vestir-se, desaparecendo no closet. A maciez e a umidade que possuía podiam ser comuns às esponjas em geral para outras pessoas, não para mim. Alguma imperfeiçãozinha da pele era corrigida nessa fase, quando o pó facial era aplicado até a linha inferior do pescoço. Usava aquele pincel com habilidade plástica em movimentos decididos, circulares e ascendentes, ondulantes e graves. Agora, como o entremeso da rusticana, tinha as sobrancelhas espessas e douradas como o cabelo, assim que não precisava utilizar-se do subterfúgio de cobrir falhas eventuais com lápis de demarcar o contorno dos lábios ou dos olhos. Nada de esfumá-las com o costumeiro sombreamento. Sabias que o esfumar é técnica de Da Vinci? Usou-se na paisagem das costas da Mona Lisa e no fundo dos olhos, causando-lhe a forte impressão de profundidade, de terceira dimensão que todos conhecem. O próprio artista explicava, sem linhas ou bordas, como a fumaça. Posso estar esquecido de algum detalhe nessa parte dos olhos, mas pelo que lembro, o único retoque era o de elevar os cílios com um convex, nada mais, sem o uso de sombras ou colorido nas pálpebras.
Tampouco era feito o contorno dos olhos com lápis escuro. Sua imagem caminhava para o absoluto natural e verdadeiro. Entretanto, se nossa atividade sexual tivesse sido mais intensa nas noites que dormimos ali, se antes de pularmos da cama pela manhã voltasse a atacá-la, ou por ela ser atacado uma vez mais, via-se obrigado a aplicar o corretivo de base e pó para disfarçar as pesadas olheiras que denunciaram o excesso, os olhos de ressaca de Capitu. Pálpebras escurecidas podem não significar uma noite de orgia, apenas cansaço, uma noite mal dormida, abuso de sal ou tabagismo, em especial em maconha. Levar, levar, lavariam os cílios, levariam os cílios a alguma camada de rímel? Creio que não. Então, era a beleza daqueles olhos grandes, tão grandes e assustadores, que a cor do mel não lograva suavizar a temeridade infligida pela onça do mato. E a boca? A boca não usava gloss, mas sei que quase todas usam. Não precisava de qualquer simulacro, mas era assim contornado com lápis da mesma cor que o batom, quase sempre vermelho sangue. Para finalizar mais essa etapa, comprimi os lábios com suavidade num papel absorvente, produzindo um delicado estalo ao abrir a boca, estalido que ninguém mais sobre a terra, além de mim, seria capaz de ouvir. Ela estava por retirar-se na frente do espelho, fingindo não me ver. Era minha vez de aproximar-me dele. Com certeza ela sabia disso, sorrateiro como um ladrão em cronocasta que vai subtrair uma imagem do altar. Mas eu só queria tocar uma enciumada esponjinha. Detinha-me por alguns segundos na frente do espelho, tonto e extasiado, e continuava ainda a ver ali a refletida imagem dela, com um furinho no centro dos lábios, que pareciam ter dois florões em forma de bigode sobre os postos em posição invertida, com o realçar do rosto de um livro com o título em letras góticas. O grande finale não dependia do manuseio mágico do pincel, não via das mãos hábeis de Berenice. Estava logo abaixo dos lábios daquela obra-prima, e o seu queixinho, com um traçado em círculo, parecendo o Criador não havendo mais o que retocar e querendo ter uma parcela modesta da sua criação, insinuou amputar aquela extremidade para guardá-la em seu relicário exclusivo. Deu-se conta do sacrilégio no segundo final de dar à luz a sua obra máxima, mas esqueceu de apagar o rabisco circular, que ficou ali para denunciar a sua intenção mesquinha. Uma única vez ouvi falar em cirurgia plástica para disfarçar aquela nuance, fazê-la mesmo desaparecer, ocasião em que a dissuadi com veemência, dizendo-lhe que era um largo e definitivo ponto final em toda aquela formosura, uma imperfeição essencial que ressalva o conjunto de uma amostra daquela obra grandiosa, porque sem Berenice não existiria o sistema solar, nem o universo com tudo que ele contém. Falando sinceramente, meus olhos, antes de vê-la naquele dia fatal, não havia conhecido ainda a verdadeira beleza da criatura humana posta na face da terra por obra de um milagre. Desculpa, meu caro advogado, pela abordagem logo no início da trama dessa faceta de frivolidades de toilette feminina. Daqui por diante, serei menos pueril. Viramos crianças e tolos, estamos apaixonados. O amigo sabe disso. Nota. Pergunto, poderíamos conversar quando vieres a Santa Maria? Sei que estás com o patrocínio de um caso neste foro. Tinha pensado em almoçarmos depois dessa audiência. O que achas? Receba meu abraço cordial. Então, próximo, capítulo 2, página 23, curte aí.